Boa noite, vamos dar início ao nosso culto. Quero convidar você que está em casa, primeiramente te agradecer por estar nos assistindo. Para quem não me conhece, eu sou o Diácono Valmir, faço parte aqui da liderança da nossa comunidade evangélica Atos de Amor e estou aqui hoje para nós compartilharmos mais uma vez a palavra de Deus. Quero te convidar que você, se puder, ficar de pé para nós fazermos uma oração para iniciarmos o nosso culto. Mais uma vez agradeço pela oportunidade de estar recebendo a comunidade evangélica Atos de Amor na sua casa. Amém? Então vamos fechar nossos olhos agora, vamos orar a Deus. Pai amado, nós queremos neste momento, Senhor, nos colocar na Tua presença, meu Pai, agradecer, ó Deus, por esse dia que o Senhor nos abençoou. Agradecer, Senhor, pela Tua misericórdia sobre cada um de nós. Agradecer, Senhor, pelo provimento, pelo alimento de cada dia, Senhor. Senhor, eu quero Te dar graças, ó Pai, por cada pessoa que está agora, Senhor, com a sua casa de portas abertas para que nós possamos estar agora entrando com a Tua palavra, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, nós cremos, Senhor, que o Senhor está no nosso meio, que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Portanto, nós repreendemos agora, Deus, toda ação contrária, Senhor, à ministração da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor, fluindo agora nos lares, nas casas, ó Pai. Vai repreendendo agora, Senhor, toda ação do inimigo. Coloca os Teus anjos em cada porta, Deus, de cada casa, Senhor, que tem uma pessoa agora nos assistindo, nos ouvindo. Que o Teu Espírito Santo esteja agora penetrando nessas casas, penetrando, Senhor, no coração de cada um, ó Pai. Nós Te agradecemos e desde já nós queremos bendizer o Teu nome e dizer que nós estamos aqui porque Te amamos, confiamos em Ti e nós queremos, ó Pai, que o Senhor aumente a nossa fé nessa noite, que o Senhor Deus venha tocar nos nossos corações, que o Senhor Deus venha tirar todo tipo de tristeza, Senhor, tudo aquilo que nos leva para baixo. Pai, nós cremos, ó Pai, que o Senhor fará maravilhas nessa noite, portanto, desde já nós Te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Então, vamos compartilhar a palavra de Deus. O nosso tema de hoje é lidando com as provações. Quem teve a oportunidade de nos acompanhar na semana passada, nós falamos sobre a renovação da nossa mente. E aí hoje, nós com a mente renovada, nós vamos falar um pouquinho sobre as tribulações, sobre, em outras palavras, sobre os nossos problemas do dia a dia, né? Muitas vezes alguns cristãos pensam que o crente não tem problema, mas nós somos crentes e sabemos que problemas nós temos, mas nós temos um Deus que é maior que todos os nossos problemas, amém? Então, antes de começar propriamente no tema, eu gostaria de fazer uma explanação que, como eu falei, alguns crentes, quando veem algum irmão, alguma pessoa passando por muitas provações, por muitas dificuldades, às vezes tem aquela tendência de pensar que o irmão às vezes não está sendo abençoado por Deus, ou o irmão às vezes está desviado, ou nós mesmos temos às vezes essa impressão de que se estamos passando por dificuldades, por tribulações, é porque o Senhor não está conosco, é porque o Senhor nos abandonou, ou porque de alguma forma nós não merecemos as bênçãos do Senhor. E aí eu quero deixar bem claro que não é nada disso. O fato de nós passarmos por provações, o fato de nós passarmos por dificuldade, não quer dizer que nós estamos distantes de Deus. Muito pelo contrário, às vezes, quanto mais próximos de Deus, mais o inimigo quer se levantar contra nós. E eu quero citar aqui alguns exemplos de grandes personagens bíblicos, pessoas que foram muito importantes na história bíblica, que nós trazemos como referência, como exemplo,
e que se nós formos aprofundar um estudo sobre a vida dessas pessoas, desses personagens, nós vamos ver que eles também passaram por grandes dificuldades. Então, quero falar um pouquinho aqui sobre esses personagens. Por exemplo, nós temos, começando lá por Adão, Noé, Abraão, Sansão, Jacó, Isaac, Lázaro, Ruth, a própria Maria. Então são vários personagens que a Bíblia nos mostra que foram muito abençoados por Deus, que eram pessoas muito próximas a Deus e que, se nós fizermos um estudo, nós vamos perceber que passaram por várias provações, por várias dificuldades, e não foi porque Deus tinha os abandonado, nem foi porque eles estavam desviados, estavam afastados. Então, nós vamos entender um pouquinho de por que às vezes nós lidamos com tantos problemas e como nós podemos fazer para que esses problemas não nos façam, não nos levem para baixo, não nos deixem para baixo. Amém? Então, o primeiro versículo aqui, o versículo base desse texto, desse nosso estudo, é João 16:33, que fala assim: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Versículo muito conhecido, né? E que nós precisamos usar o tempo todo. Por que o tempo todo? Porque não é novidade para ninguém que nós temos tribulações, problemas, conflitos o tempo todo. Então, já pensando nisso, Jesus nos deixou esse versículo aí muito abençoado. Então, como eu disse, nossos personagens bíblicos tiveram os mesmos ou problemas talvez muito maiores que os nossos. Isso depende de cada um. Às vezes aquilo que eu acho que é um problema muito grande para mim, para outro já não seja. Então, assim, nós precisamos aprender a lidar com os nossos problemas. E para que nós possamos entender por que às vezes nós passamos por dificuldade, por que Deus permite que nós tenhamos essas aflições, por que os problemas, eles parece que nunca nos deixam, a gente acaba de vencer um, aparece outro, mas glória a Deus por isso, porque isso mostra que Deus sempre está nos dando a vitória. A palavra de Deus diz que Deus não nos dá nenhum peso que nós não possamos suportar. Então, se nós estamos passando por determinada situação, é porque Deus sabe que nós temos força. Então, meu irmão, se você tem muita tribulação, se você está passando por dias atribulados, dá um glória a Deus aí e fala: Deus sabe que eu sou forte, senão ele não teria colocado essa missão para mim. Amém? Então, lá em Tiago 1:2, fala assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, nós precisamos ter esse entendimento de que quando nós passamos por uma dificuldade, nós saímos dela aprovados, nós saímos dela fortalecidos. Então, o que eu quero que você entenda é que aquele problema que não te mata, ele te fortalece. E eu sei que Deus não coloca nada para nos prejudicar. Às vezes, quando nós estamos passando pelas dificuldades, nós temos sim aqueles pensamentos que nos deixam abatidos, que nos entristecem, e nós pensamos que Deus está nos punindo, mas não, muitas vezes Deus está nos fortalecendo, Deus está nos treinando, nos preparando para coisas fortes. Então, eu quero que você, nesse momento agora, você não precisa falar em voz alta, mas que você pense: Deus está me fortalecendo, Deus está me treinando, Deus está me preparando
para grandes coisas que Ele tem para mim aqui nessa terra. Nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele falou em um determinado momento que nós não pertencemos a este mundo. Nós não somos deste mundo, mas nós estamos nele e nós somos sujeitos às obras do mundo. Então, nós precisamos estar atentos, porque Deus nos fortalece e nós não podemos nos abater. Amém? Infelizmente, muitas pessoas elas não veem os problemas dessa forma, não veem a tribulação como algo que pode ser útil em sua vida. Mas como assim a tribulação, o problema ser útil na minha vida? Sim. Por quê? Porque com os nossos problemas nós aprendemos, com as nossas tribulações nós adquirimos experiências, e essas experiências elas não servem somente para nós. Nós temos que aprender a lidar com essas dificuldades, a aprender o que elas têm para nos ensinar e também a passar para as outras pessoas. Porque muitas vezes nós somos espelhos para outras pessoas. A palavra de Deus diz: ide e pregai o Evangelho. Então, nós, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, nós aprendemos e nós precisamos também passar esse aprendizado para outras pessoas. Nós precisamos entender que quando nós passamos por uma dificuldade, nós somos aprovados e nós vencemos, nós temos então a capacidade de estar orientando pessoas, de estar mostrando, ou até mesmo com o nosso próprio testemunho. Poxa, se ele conseguiu, eu também consigo. Então, nós precisamos aprender a reagir de uma forma diferente quando nós passamos pela tribulação. E não apenas ficarmos ali murmurando: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa situação? Eu não mereço, eu não fiz nada ruim para que Deus esteja me punindo. Então, nós precisamos entender: Deus, Ele nos prova nas tentações. E nós vamos falar um pouquinho aqui de 5 formas, 5 maneiras que nós podemos lidar melhor com a tentação, com a provação, 5 formas que nós podemos entender por que nós passamos por essas dificuldades, o que Deus pode estar querendo nos ensinar. Amém? Então, o primeiro deles que nós vamos falar é: Deus pode usar os problemas para chamar a sua atenção. Muitas vezes Deus ele nos coloca uma situação difícil para abrir os nossos olhos. Nós precisamos entender que às vezes nós não temos a visão que Deus tem. Às vezes nós nunca temos a visão que Deus tem. Deus tem uma visão ampla, geral, e a nossa visão é muito limitada. Às vezes nós só conseguimos olhar aqui ou para frente ou para o lado, mas nós não conseguimos ter a visão que Deus tem. Então, Deus tendo essa visão ampla, essa visão generalizada a nosso respeito, Ele às vezes ele precisa nos chamar a atenção. E aí, às vezes, determinado problema, ele serve para o quê? Para nos despertar, para mostrar que nós precisamos mudar, para mostrar que nós precisamos crescer, para mostrar que nós não podemos continuar fazendo a mesma coisa que nós fazemos antes. Então, eu até quero fazer aqui uma analogia dos nossos problemas, de como Deus usa o nosso problema para nos ajudar. Eu quero fazer uma analogia à febre. Quando nós temos febre, às vezes, quando se ouve falar que uma pessoa está com febre, ou nós mesmos estamos com febre, nós já vemos pelo lado ruim. Nós já pensamos: poxa, estou com febre, já começamos a reclamar. Mas a febre em si, ela não é o problema. Pelo contrário, a febre, ela vai nos mostrar que o nosso corpo está passando por alguma coisa anormal. Então, a febre, ela serve para quê? Para detectarmos que tem um problema conosco. A febre, ela não nos mata, a febre não nos causa dor, a febre não nos traz nenhum mal. A febre, o objetivo da febre é mostrar que tem algo de errado no nosso organismo, no nosso corpo. Então, quando nós sentimos a febre, nós já descobrimos: opa, tem alguma coisa errada.
E o problema, então, ele pode ser da mesma forma. Nós temos que encarar o problema como algo que nos dá um sinal de que nós precisamos de fazer algo diferente. Nós precisamos entender que tem algo precisando de mudança. Nós precisamos que tem algo que eu preciso fazer que não está de acordo com aquilo que Deus planejou para mim, não está de acordo com aquilo que eu quero para mim. Então, quando nós temos um problema, nós temos que parar e entender, bom, o que eu preciso mudar? O que está acontecendo? Por que eu estou passando por essa situação? Então, nós precisamos sim de entender que o problema ele pode ser útil na nossa vida. Agora, vai depender de como nós enxergamos o problema. Se nós enxergamos o problema simplesmente como algo ruim, como algo que vai nos trazer dor, como algo que traz sofrimento, então esse problema ele vai realmente nos trazer dor, sofrimento, angústia. Então nós temos que estar com a nossa mente aberta. Lembra que nós falamos na semana passada que nós temos que transformar a nossa mente, transformar o nosso pensamento. Então eu quero te convidar agora, você que às vezes tem pensamentos pessimistas, que nada vai dar certo, que você está passando por dificuldade, é porque Deus não gosta de você. Eu quero te convidar agora a você começar a pensar diferente. Opa, estou passando por isso? O que Deus quer me mostrar com essa dificuldade? Por que isso está acontecendo? Como eu posso fazer para melhorar? Então, Provérbios 20:30 fala assim: os golpes e os ferimentos eliminam o mal, os açoites limpam as profundezas do ser. Então, o que isso quer dizer? Que os golpes que nós levamos da vida, eles servem para eliminar o mal da nossa vida. Por quê? Porque quando nós recebemos esse golpe, nós nos fortalecemos. Então, pense agora nos golpes que você tem recebido da vida. Pense nos golpes que você está enfrentando neste exato momento, às vezes nos golpes que você levou hoje, naquilo que às vezes te abateu, te entristeceu hoje, e aí eu quero que você comece a olhar para esse golpe, para essa pancada, para essa tribulação de maneira diferente. Deus tem algo diferente para mim. Amém? Então, o problema também, ele serve, como eu disse, para nos mostrar algo de errado, mostrar que nós estamos precisando de uma mudança. E eu não tenho tempo aqui, e pode até ser que em uma outra hora eu possa compartilhar com os irmãos. Alguns até já sabem da minha história, mas eu, antes de me converter, eu tive que passar por algumas tribulações, algumas dificuldades, e foram essas dificuldades que me trouxeram aqui hoje. Hoje eu estou aqui dando glória ao Senhor, trazendo a palavra, ministrando aqui um pouco de otimismo para você que está assistindo. Por quê? Porque um dia eu tive que passar por uma provação muito grande, uma tribulação que fez o quê? Fez com que eu refletisse e pensasse que eu preciso mudar minha vida, eu preciso buscar Deus para minha vida. Então, às vezes o problema, aquela tribulação que nós achamos que vem para nos destruir, é o que nos fortalece, é o que nos dá apoio para nós prosseguirmos. Então, eu vou passar agora para o nosso próximo ponto, que é: Deus pode usar os problemas para te provar. Então, além de o primeiro, Deus pode usar os problemas para chamar a nossa atenção, né? Mostrar que nós estamos precisando de uma mudança, mas Deus também, muitas vezes, ele usa os problemas para nos provar. E aí tem um versículo aqui muito forte sobre isso, Tiago 1:12 fala assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que prometeu aos que o amam. Tiago 1:12. Então, feliz é aquele que passa pela provação. Então, se você parar agora para pensar, para fazer uma análise da sua vida, de como você tem passado, como tem sido as suas tribulações, o que tem
o que que tem tentado te parar. Então você vai perceber, se você é uma pessoa que teve muitas tribulações ou ainda tem, dá um glória a Deus. Por quê? Porque Deus, ele está te fortalecendo e você saiu vitorioso em todas essas tribulações. Ainda tem tribulações a vencer? Sim, mas a palavra de Deus diz que nós temos que buscar em Deus o nosso refúgio e Ele nos dá o descanso, Ele nos dá o refrigério. Então, se você está passando agora, hoje, por tribulações, eu quero que você reflita que você precisa buscar a sua força no Senhor, amém? Porque é Ele que te dá a vitória. Então, tem pessoas que são como aquele pacotinho de chá. Quem já tomou chá, aquele chazinho que a gente coloca ali na água. Nós só sabemos a qualidade, o gosto, o sabor daquele chá quando nós colocamos ele na água quente. Você pegar o chazinho lá e você colocar ele na água fria, ele não vai ter o mesmo sabor, ele não vai se transformar em chá. Você vai beber ali uma água sem gosto, sem sabor. Agora, se você colocar aquele saquinho de chá na água quente, na água fervendo, você vai perceber que vai haver uma mudança, vai haver uma transformação. Aquele chá vai ficar saboroso. Então, quando Deus nos coloca no fogo, quando Deus nos coloca ali no calor, quando nós precisamos de fazer algo para sair de determinada situação, é porque Deus está nos mostrando que nós somos capazes, que nós temos qualidade, que nós, assim como o chá, nós temos sabor. Nós servimos para dar sabor a algo. A palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra. Então, nós é que damos sabor. Nós precisamos entender que as tribulações elas podem nos mostrar isso. Nós servimos sim para dar sabor, para dar gosto, para mostrar que nós somos diferentes. Então, Deus sempre tem testado a nossa fé, Deus sempre tem nos testado. Então, Deus usa os problemas para nos provar. E aí eu te pergunto, que problemas tem afligido você? O que Deus, como Deus tem te usado e às vezes você não tem percebido? Como Deus tem te provado? Como Deus tem feito para saber se você realmente tem tido fé no Senhor, se você realmente tem tido esperança, se você realmente tem crido naquela palavra que, que, que serve para nos fortalecer? Então, como é que tá? Como é que anda a sua fé? Como você acha que Deus tem te provado? Você acha que tem sido grandes as suas provações? Se sim, dê um glória a Deus, porque Deus, ele sabe que você é capaz, amém? Então, como é que esses problemas têm efeito na sua vida? Como você acha que você vai sair de cada uma dessas provações? Como o Senhor vai te ver depois de você passar por essa situação? Então, não deixe que o problema te abata, não deixe que o problema sirva apenas para mostrar para você que você é um fraco, que você não consegue. Pelo contrário, que o problema sirva para mostrar que você é capaz e que você sai aprovado. Amém? Então, o nosso próximo ponto, Deus pode usar os problemas para corrigir você. Amém? Muitas vezes nós precisamos de correção. A palavra de Deus fala que Deus ele corrige o filho a quem ele ama. Então, se Deus está nos corrigindo, é porque Deus nos ama. Se você tem filho, se você é pai ou se você é mãe, você sabe que quando o seu filho faz algo de errado, você vai lá e corrige. Mas você corrige não porque você quer o mal do seu filho. Pelo contrário, você corrige porque você quer o bem, você quer transformação, você quer ver o seu filho crescer, você quer ver o seu filho alcançando seus objetivos, e Deus também quer a mesma coisa de cada um de nós. Deus quer me ver crescendo, Deus quer te ver crescendo, Deus quer ver você prosperando, Deus quer ver você ajudando pessoas. E aí Deus, ele muitas vezes usa os problemas para te corrigir, amém? E
Salmo 119 fala assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Então, isso aqui o rei Davi falou para Deus que ele se engrandeceu quando Deus o corrigiu. Por quê? Porque se Deus o corrige é porque Deus o ama. Então, se Deus me corrige é porque Deus me ama. Se Deus te corrige é porque Deus te ama. Então, não fique entristecido se você está passando por dificuldades, porque pode ser que Deus esteja apenas dando um sinal de que você precisa de mudança. Pode ser que Deus esteja te provando. Então, nós precisamos enfrentar os nossos problemas dessa forma. Às vezes, nós só aprendemos algo quando nós perdemos. Quem já viu esse ditado? Fala, nós só valorizamos algo quando nós perdemos. Seja algum bem financeiro, seja um relacionamento, seja o que for. Muitas vezes nós só valorizamos algo quando nós o perdemos. Então, nós precisamos passar por perda, nós precisamos passar por questões que nos levem a perceber o quão maravilhoso Deus foi conosco, nos abençoando com determinadas situações e que às vezes nós não valorizamos. Então, o problema serve para mostrar que nós devemos valorizar aquilo que Deus tem para nós. Nós devemos valorizar aquilo que Deus nos tem dado. Amém? Então, muitas vezes o seu problema, ele vai servir para quê? Para mostrar para você que Deus está te corrigindo. Amém? E o nosso quarto ponto, já para a gente já quase finalizar, Deus pode usar os problemas para proteger você. Amém? Então, nem sempre os problemas vão ser para nos corrigir, nem sempre os problemas vão ser para mostrar que nós precisamos de mudança, nem sempre o problema vai ser porque para nos fortalecer. Às vezes o nosso problema vai servir para nós nos protegermos. Deus está nos protegendo e muitas vezes nós não percebemos. E aí aqui em Gênesis 50:20 fala assim: vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Esse versículo aqui fala da história de José falando com os irmãos dele, né, que os irmãos o venderam e naquela situação José passou por grandes dificuldades, então foi uma tribulação muito grande, mas o que ele fala? Que esse problema, que essa tribulação, Deus transformou aquilo em bênção, Deus transformou aquilo em algo bom para José. Então, nem sempre que nós passamos por um problema, é porque Deus está nos punindo, Deus está nos corrigindo. Às vezes Deus está nos livrando. Deus está nos livrando de uma vida pequena, às vezes medíocre, como ia acontecer com José, se ele tivesse ficado lá morando com os pais, com os irmãos. Então Deus precisou tirar José dali e ele passar por vários problemas para que aquele problema fosse transformado em bênção, não só para José, mas também para os seus irmãos e para toda a nação. E o nosso quinto e último ponto: Deus pode usar os problemas para aperfeiçoar você. Muitas vezes nós somos aperfeiçoados através dos nossos problemas. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar quem está passando por tribulação. Glória a Deus. Então, olha só, Deus muitas vezes ele nos fortalece para que nós possamos fortalecer outras pessoas. Deus ele vai usar determinada tribulação
para nos fortalecer. Por quê? Porque nós seremos esteio, nós seremos base para outras pessoas, seja na igreja, seja na sua casa. Se você é um cristão atuante na igreja, então Deus vai te usar na obra, ou mesmo se simplesmente na sua casa, Deus vai te usar para você abençoar seus filhos, abençoar seus irmãos, abençoar seus pais. Então Deus usa os problemas para nos aperfeiçoar. Amém? Então, nós precisamos entender que problemas não existem várias situações. Podem ser para nos provar, podem ser para nos treinar, podem ser para nos fortalecer, podem ser para nos corrigir ou para nos aperfeiçoar. E aí eu quero finalizar aqui a nossa noite convidando você a refletir sobre como têm sido as suas tribulações, como você tem encarado as suas tribulações e como você vai as encarar a partir de agora, depois de ouvir essa palavra. Eu quero te convidar a você tomar uma decisão de não deixar com que as tribulações te parem, não deixar com que as tribulações te amedrontem, porque Deus, a palavra de Deus diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas Deus nos deu o espírito de intrepidez. E eu quero que você use essa intrepidez, eu quero que você use essa palavra para saber que Deus é contigo, meu irmão. Eu quero que você use essa palavra para saber que Deus tem um propósito na sua vida. Eu quero que você use essa palavra para você entender que Deus está falando para você. Não desista, porque eu não desisti de você. Assim como demorou muito tempo para José ser abençoado e poder abençoar os seus irmãos, abençoar a sua nação, às vezes está demorando para você, mas tenha bom ânimo. Como nós vimos no início, Jesus venceu o mundo e você também vai vencer. Lembra que Jesus falou que coisas maiores nós faríamos? Então não desista. Pegue todas as suas tribulações e coloque na presença do Senhor. Amém? Então, antes de nós finalizarmos, eu gostaria de estar convidando aqueles que são membros da igreja a continuarem nos abençoando. Se não apareceu aí ainda o número da conta para você nos abençoar com o seu dízimo, com a sua oferta, procure no nosso site, procure algum dos nossos líderes e ele vai te orientar. Nós temos um projeto muito bonito, que é o projeto Quem Ama Cuida, que ele tem abençoado muitas famílias, tem levado cestas básicas, tem matado a fome de muitas pessoas e eu quero te convidar a fazer parte desse projeto. E convidar também todos os irmãos que são dizimistas, que estejam nos abençoando, que a nossa igreja continua necessitando da sua ajuda, do seu apoio. Então eu te convido a você a buscar aí na tela, se não apareceu na tela, busque no nosso site e você vai nos abençoar. Amém? Então vamos agora, mais uma vez, fechar os nossos olhos e agradecer a Deus pela ministração da Tua Palavra. Pai amado, Deus querido, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento. Pedimos, Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para colocarmos em prática o que o Senhor tem nos ensinado. Pai, em nome de Jesus, guarda, Senhor, as nossas vidas, guarda as nossas casas, guarda, Senhor, os nossos familiares. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos o restante dessa semana na Tua presença. Nós pedimos que o Senhor continue nos abençoando, que o Teu Espírito esteja sobre cada um de nós e que o Senhor, Deus, permaneça, Senhor, nos guardando debaixo das Tuas asas, porque debaixo das Tuas asas nós estamos em um lugar seguro, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade e no nome de Jesus nós te pedimos. Nos fortaleça para que nós possamos estar aqui na próxima semana recebendo da Tua palavra, do Teu alimento. Eu agradeço a todos, tenham uma boa noite.